Hi guys, good afternoon. How are? I care not feel better and you? Olá, meus queridos, boa tarde. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Na nossa aula de hoje, nós vamos estar, dando continuidade ao uso do would, tá? Hoje, de forma específica, nós vamos nos atentarmos à page do nosso livro, tá? No qual nós vamos iniciar, tá? A partir da mesma. Onde, né, o nosso tema de estudo é How to Use Would, ok? Então, no tema da nossa atividade de hoje, nós vamos estar trabalhando a página, né, como eu já me referi anteriormente, na qual nós vamos estar observando cada um dos contextos aí explícitos. No primeiro momento, nós temos o grammar, would, né, nós temos aí um exemplo. Your parents would have a better relationship with your. They talk to you about it, né? Então, nós temos aí uma frase na qual ela consta o uso do would. Observem aí que eu estou fazendo a afirmação relativa ao conteúdo exposto. Acredito eu que vocês ainda devam lembrar, tá? Quando nós falamos a respeito de estruturações de frases, as quais as mesmas se enquadram nas formas afirmativo, negativo e interrogativo. Nesse caso aí, a frase se encontra na forma afirmativa. Observem a estrutura representada, tá? Aí na frase. Pois bem, para afirmar, né, no qual a frase diz seus pais teriam um relacionamento melhor com você se conversassem a respeito disso. Então, eu estou fazendo uma afirmação. Se eu fosse fazer uma negação, eu teria que colocar o would junto à partícula de negação, que é not. Então, ficaria would not, no caso, que é uma das funções, tá? A qual nós fazemos o uso do would, que no caso ela se enquadra aí no would not ace to refuse, tá? Que no caso é quando eu me recuso a fazer algo, tá? Essa recusa é essa negação. Na sequência, nós vamos observar que para fazer a interrogação, o processo é o mesmo. Eu devo colocar o would, tá? Antes do sujeito e sequenciar a minha frase. Would, tá? O sujeito, o verbo da ação e o meu complemento. You understand? Estão entendendo? E agora nós vamos seguir, tá? Para uma das funções. Então, como eu uso o would? Eu uso em situações irreais. Essa é uma das situações. Vamos aos exemplos, tá? São situações irreais ou imaginárias. No exemplo, I would love to visit New York. Então, eu adoraria visitar Nova York. O sujeito que está mencionando essa frase, para ele é algo irreal. Algo que é imaginado, tá? Por ele, porém, né, é uma situação, tá? Na qual ela pode ser irreal ou imaginada, né? Visto a possibilidade que eu mesmo não tenho de fazê-la, certo? Dando sequência, tá, ao uso das funções do would, nós chegamos aí o would sendo usado no passado, tá? Onde nós vamos estudar, tá? Como eu já falei a vocês anteriormente, o would é o passado, tá? Do verbo be, will e won't, tá? No futuro. Aí na informação, tá? Que eu passei a vocês, nós vamos estar direcionando a nossa atenção para dois momentos significantes. Primeiro deles, toda vez que eu falo algo, tá? Que eu emito uma mensagem, eu estou efetuando, eu estou fazendo um discurso, ok? Esse discurso, tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa, é dividido em dois. Em inglês, direct speech e report speech. No caso, direct speech é o discurso direto.
é aquele o qual eu falo diretamente, eu sou o autor da frase. No exemplo, Andrew, I will be late, né? Então, nós estamos dizendo que, aliás, Andrew está dizendo que eu vou me atrasar. A fala, quem emitiu esse discurso foi o próprio Andrew, por isso que o discurso é direto. Diferentemente do reported speech, no qual alguém vai estar dizendo, fazendo uso do discurso de Andrew, tá? Para estar passando a informação, tá? Então, aí nós temos Andrew said that. Don't forget, não esqueçam essa partículazinha. Andrew said that, tá? Que ela é característica do reported speech em inglês. Então, Andrew said that he would be late, né? Então, ele diz o que Andrew disse? Andrew disse que se atrasaria. Observem aí que é uma segunda voz, certo? A qual a mesma ela está dizendo, ou seja, ela está usando o discurso de Andrew para emitir o seu próprio discurso, ok? Observem aí, tá? Logo acima em negrito do livro de vocês, a explicação que eu dei logo no início, que o would e would not, né, são passado de will e won't, tá? O won't, no caso, ele é a forma negativa de will, tá? Então, nós podemos ver a apresentação deles aqui, tá? Voltada, tá? Para essas diferenças entre cada um deles, certo? Vamos aí a outra observação. No uso de condicional sentence. Quando nós falamos o would, utilizado mediante condicional sentence, tá? São aquelas frases condicionadas. Essas frases condicionadas, elas são usadas somente para situações irreais ou hipotéticas, certo? Essa hipótese de que algo aconteça, tá? Ela é direcionada em duas condicionais, que no caso são a segunda e a terceira condicional. Onde a mesma, nós vamos observar também partículas referentes a cada uma delas. Na segunda condicional, nós vamos ver aí a frase: If I won the lottery, I will travel the world. Tá? Então, se eu ganhasse. Então, se é uma condição que eu preciso, tá, alcançar para chegar ao meu objetivo. Isso é uma condicional, ou seja, eu preciso de uma condição. Neste caso, a condição dele para viajar pelo mundo é o quê? Ganhar na loteria, ou seja, ter very money, né? Ter muito dinheiro para efetuar essa viagem. If I won the lottery, I will travel the world. Já na terceira condicional, uma partícula a qual nós vamos estar vendo frequentemente, tá? Com relação ao uso do mesmo, é a partícula had. E os verbos, eles estão no passado, certo? Então, if I had worked harder, I would have passed the test, né? Então, nós vamos observar que na terceira condicional, se eu tivesse me esforçado, trabalhado mais, eu teria passado no teste. Então, né, aí a concepção de que sempre ele está elevando essa frase, tá? Sempre ao passado, tá? Então, essa é a característica do had dentro desse contexto, tá? É um passado de algo que já fora existente, tá? É importante ressaltar que quando nós fazemos aí o uso do would, tá? Há partículas que esclarecem, tá? Várias das nossas dúvidas com relação ao uso do mesmo. E nós chegamos aí, tá? A observar que ele, pelas características aqui demonstradas, fica de fácil compreensão, tá? Entender a qual é a utilização que o would está sendo aplicado. Só lembrando, né, que quando nós fazemos o do would, né, nós devemos relembrar, né? For example, né, se eu faço uso aí da seguinte partícula, I would like, né, eu gostaria, I would love, eu adoraria, né?
outro contexto, né, que eu posso estar usando relativo ao would, né? I would always go to school, né? Eu gostaria de estar indo à escola, né? Sempre à escola. Então, eu tenho que observar que o would, ele tem essa função. Gostaria, amaria, adoraria, íamos, né? No caso do verbo go, tá? Não se esqueçam dessa objetividade dele com relação à tradução, pois o mesmo trata-se de quê? Do passado do verbo will, ok? Aí nós temos o ou not is to refuse, tá? Então, nós vamos estar observando, tá? No caso, eu já expliquei anteriormente que no caso ele é usado para mostrar que que alguém se recusou a fazer algo. Nesse caso, uma negação, certo? A ação proposta. E o exemplo a seguir é I asked him if I could borrow his car, but they would not let it to me, tá? Então, ele diz o quê? Perguntei-lhe se poderia pegar emprestado o carro dele, mas ele não me emprestou. Então, aí nós objetivamos a recusa de um empréstimo de um objeto, nesse caso de um carro. E vocês podem observar aí que o would, ele está sequenciado de quê? Da partícula not de negação, ok? No próximo, nós temos o would for past actions, né? Então, nós vamos estar usando o would para ações passadas. O would, nessas situações passadas, poderia ser usado, né, neste caso, para falar sobre as ações repetidas, tá? E nesse caso, ele é usado no mesmo contexto, ok? Então, vamos aí o exemplo, para ficar mais claro. No exemplo, in the summer we would always go camping. No verão, sempre íamos acampar. Então, nós vamos retornar, tá, essas ações sempre ao passado, tá? No qual a mesma menciona que no verão íamos acampar. Então, é um momento passado, o qual ele referenciou, tá, essa ação a ser proposta, executada, tá? Relembrando esse momento passado, tá? Então, essa é uma das funções também do would, tá? Não esqueçam, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição para auxiliá-los. Por hoje é só. Bye, bye, see you later.